Sejam bem-vindos a mais um Cubicast. Este que vos fala é João Brito, seu host favorito do Cubicast. E eu tô aqui hoje com a minha blusão. Ó, morram de inveja vocês que estão em São Paulo, eu tô de blusa. Aqui eu poderia pôr, inclusive, o capuz nesse momento. Tá uma friaca em Portugal, tá? 10 graus e caindo, tá? Pra gente poder falar um pouco sobre o final da Cubicon, agora que a gente tá recuperado. E hoje eu tenho comigo meu CEO favorito, tá? Eu só tenho 2 CEOs favoritos. Um deles é o Sam Altman, que foi demitido, recontratado, demitido. Ele não sabe o que vai ser da vida dele. A gente vai descobrir nessa outra novela. Mas, meu CEO favorito, por favor, Diogo, conta, faz tempo que você não aparece por aqui. Nosso último episódio, inclusive, eu tava lembrando que a gente nunca publicou, não funcionou, né? Então, como faz tempo, conta pro pessoal quem é você primeiro. Tá bom. Eu sou o Diogo Guedo, sou CEO da GetUp e acho que muito antes de ser CEO da GetUp eu era o cara que montou muito hack, muito servidor dentro de hack, cabeamento, já fui muito mão na massa e hoje eu tô aqui prestando muito mais apoio pro João fazer o Cubicast do que qualquer outra coisa. Tá bom, combinado. Bom, e a gente vai falar de Cubicon, que inclusive você tem mais experiência que eu de Cubicons. Você estava lá, a sua primeira Cubicon foi em 2016? Eu acho que 16, a primeira edição que teve em Seattle, acho que teve uma pequena. Seattle. Antes, em Austin, acho que foi a primeira Cubicon, pouquíssimas pessoas. E aí teve a segunda ali com 700, 1.000 pessoas, talvez, alguma coisa assim. Massa, que da hora. E aí terceira já 4.500, depois San Diego, eu lembro lá, 12 mil, acho que é maior, 12 acho que é mil, maior, né? assim, o número de presencial. Que essa foi antes da pandemia, né? Essa foi a última antes da pandemia, né? Foi antes da pandemia, exatamente. A última in person antes da pandemia, né? Que depois, virtual, qualquer evento virtual é muito mais fácil juntar as pessoas, né? Depois da pandemia, acho que teve uma que bateu 16 mil, mas foi 100% virtual. E aí, já que a gente está falando aqui de Cubicon, eu acho que o objetivo aqui é nossos key takeaways, como se diz. Olha só. Lá nos Estados Unidos. Trazer aqui as nossas principais impressões, né? O que a gente viu lá, enfim, o que nós estávamos procurando até nessa Cubicon. Acho que é importante sempre ir na Cubicon com uma agenda. Essa está divulgado 9 mil pessoas presenciais e mais 5 virtuais. Mais 5 mil virtuais. Eu não consegui encontrar onde tinha essa informação, mas me pareceu que o local dessa Cubicon foi o maior de todos que a gente já teve. Pode ser. Era maior que o da anterior, inclusive, assim, mas como sempre, né, sempre tem uma estrutura muito grande, né, feita para isso, né, própria, assim, você não tem escada lotada que você esbarra com as pessoas, né, mesmo na entrada e saída, assim, é bem legal. E 9 mil pessoas é gente pra caramba, é muito nerd num lugar só, né? Acho que San Diego foi a maior, eu acho que a gente foi, eram 12, o espaço também era bem grande, a gente tinha que caminhar bastante para ir de uma sessão para outra. Sim. E acho que o primeiro key takeaway, acho que é esse, escolha um tema, não tenta emendar uma apresentação na outra, porque você vai ficar exausto caminhando de um lado para o outro e talvez não vá aproveitar tanto assim. Pode crer. Eu acho que eu até citei isso no último episódio da maratona, que tava com as pessoas, né? Mas a gente tava conversando sobre isso, sobre deixar espaços vagos entre as talks, né? Porque tem uma ansiedade tem muito tema, tem muita coisa paralela, né? Então, se você, como eu, sofre com uma ansiedade do fear of missing out, assim, estar lá e não poder entrar nas salas, ver todas, mas você acaba não aproveitando, né? Então a dica é essa: vá com um tênis confortável e uma mochila para você poder levar as camisetas que vai ganhar e a sua agenda, assim, tenta deixar espaços para você poder respirar e entender, assim, o que foi falado, onde você pode aproveitar isso no seu dia a dia, né? Você tá lá uma semana, depois você volta para casa para colocar isso em prática, né? Sem dúvida, sem dúvida. E acho que vão deixar um espaço para aquele conteúdo que você assistiu e poder expandir na sua cabeça, você poder
absorver aquilo, né? Você emenda uma apresentação na outra, às vezes você está na segunda, mas ainda está pensando no que você assistiu na primeira, na anterior, e acaba não aproveitando tanto. Sim, pode crer. Acho que outra coisa aqui é que esse ano a gente foi com uma agenda um pouco diferente dos outros anos, né? Então a gente tem nós como provedores de serviço assim, na GetUp, a gente tem, para Kubernetes, a gente tem sempre uma agenda de se atualizar, de conectar com algumas pessoas, mas muito mais de se atualizar, de trazer conteúdo, tendência, posicionar os nossos serviços, trazer soluções interessantes para os nossos clientes. Então a gente vai com uma agenda muito mais de se atualizar do que qualquer outra coisa. Esse ano foi um pouco diferente, agora que nós temos nossos próprios projetos open source em volta de Kubernetes, e que são 3, e que são projetos focados em segurança e melhores práticas para Kubernetes. Né? Então, uma coisa que a gente observa, um pitch bem rápido, mas uma coisa que a gente observa no dia a dia assim, com os nossos clientes é que Kubernetes é usado de maneira descentralizada, diferentes equipes criam e mantêm seus próprios ambientes. Então, algumas separam por produtos, outras separam por área, e por aí vai. E existe uma falta de padrão, e Kubernetes é um negócio extremamente flexível, né? Permite você configurar da maneira que lhe servir melhor. E acaba que essa falta de padrão abre espaço para alguns riscos, e é onde os nossos projetos open source estão focados. Né? Então, são 3. A gente tem o Cell Playground, que é uma aplicação WebAssembly, você roda no browser, e ele serve para você aprender, treinar, né, aprender e testar expressões em Cell, né, Cell Expressions, Common Expression Language. Antes de rodar isso no seu cluster, a gente pode até explicar um pouco mais o que é Cell, porque a gente vai falar dele aqui nos nossos takeaways, é um componente bem importante dentro do Kubernetes. Segundo o Marvin, que roda um scanner, então o Marvin ele faz verificações no cluster usando regras, né, usando verificações escritas em Cell. Então o Marvin tem lá umas 30 verificações que nós escrevemos, então ele já traz embarcado nele, ou built-in, como se diz, tem mais de 30 verificações da NSA, MitraTech, enfim, vários frameworks focados em melhores práticas de segurança, mas permite ao usuário, o operador de Kubernetes, escrever suas próprias verificações e deixar que o Marvin então rode e verifique se o ambiente está devidamente configurado, se tem alguma policy que deveria estar sendo seguida e não está sendo seguida dentro do ambiente. Então, que o Marvin faz isso. E aí, o terceiro projeto, que eu acho que é o que reúne várias coisas, é o Zora. Ele é chamado de scanner também, mas ele é um scanner multi-plugin. Então, o Zora ele usa o Marvin, que olha alguns aspectos do Kubernetes. O Zora também tem o Popeye, que olha outros aspectos do Kubernetes. Tem agora o Trivy, que é um que olha para vulnerabilidades nas imagens de container. Então, a ideia do Zora é reunir diferentes scanners nossos, de mercado, de outros projetos open source, para que a gente consiga olhar com mais profundidade. E aí a agenda nossa dentro da KubeCon esse ano era acompanhar o que está acontecendo nesse mundo de software supply chain, SBOMs, segurança, melhores práticas. Claro que a gente olhou também para a parte de experiência do desenvolvedor, né? Então, nessa brincadeira, que a plataforma engineering é para dar toda a experiência, dizer tudo que o desenvolvedor pode fazer, e a parte de segurança é o contrário. Não, você não pode fazer. Não é bem assim. Então, a gente foi com uma agenda específica, a gente vai contar aqui, então, o que a gente viu lá e quais são as impressões dentro dessas frentes aí que a gente estava olhando. Acho que também é legal que a gente, nessa agenda de falar um pouco dos nossos projetos open source, engajar com a comunidade, principalmente a comunidade à frente de Cell. Né? Então, o Cell Playground é um dos projetos que hoje está na documentação do Kubernetes. Né? Então, você está falando lá de Admission Policy, você tem um link lá para o Cell Playground. Exato. Então a gente foi também para conhecer essas pessoas que estão por trás, porque muito do que a gente está fazendo tem uma sincronia ou está muito alinhado com o que está acontecendo dentro da iniciativa de Cell. Legal. Vamos começar então por plataforma, já que talvez ela teve um destaque assim, né? Primeiro porque os Collocated Events foram na segunda-feira, né, no primeiro dia de KubeCon, entre aspas, mas você podia passear entre, né, eles foram todos no mesmo lugar, no mesmo prédio, vou chamar assim, né, então você podia entrar em várias salas, assim. Então, eu tive
em algumas do Platform Day, acho que era Platform Day, e eu acho que o primeiro grande takeaway que eu tive é que plataforma é uma jornada. E a gente pode citar o Ike aqui, né? Que ele tem uma frase que ficou famosa, não sei se ele considera famosa, para mim é famosa, e que plataforma é o novo ERP, né? Porque é muito complexo, é muito personalizado, é difícil de você manter, de dar trabalho, assim, né? De você ter muita tarefa para fazer, para manter tudo isso, né? Que foi, inclusive, uma talk da Rode, que eu assisti, que ele compartilhou o resultado, não exatamente o resultado de uma pesquisa, mas ele estava falando sobre o resultado de 20 empresas que eles implantaram plataforma, né? Então, uma pesquisa sobre isso, né? De gente que tinha de 1 a 2 anos de plataforma, tá? Então, não é gente que está começando, né? Não é gente que fez o deploy do Backstage lá no primeiro dia e tá dando opinião. Então, foi bem legal esse meu primeiro takeaway, assim. Sobre plataforma, o que eu vejo, assim, acho que a plataforma ela abre uma oportunidade gigantesca para a parte, principalmente a parte de segurança, porque você começa a definir padrões, tá, de uso dos ambientes, desde RBAC, Network Policies, imagens seguras, automação, patching, enfim, você consegue deixar a coisa muito mais previsível e dentro de um padrão. Então é uma oportunidade gigante, mas ao mesmo tempo tem uma complexidade muito alta de você construir uma plataforma, né? Então, porque acho que a cada etapa, a cada decisão de abstração que você faz, você precisa pensar ali nos trade-offs, né? Então, quais os benefícios de trazer esse nível de abstração para as minhas equipes, para os meus desenvolvedores, e o que eu perco ao fazer isso. Se você não tiver cuidado, você pode criar uma plataforma talvez extremamente opinativa ou engessada, e com opiniões que não necessariamente sejam as opiniões dos desenvolvedores que vão consumir ela acabar não sendo adotada, ou sendo adotada, mas não trazer todo o benefício que você esperava, toda a velocidade, agilidade, enfim, que você espera para os times. Acho também que plataforma não é para todo mundo, tá? Eu acho que, porque assim, falando ali de 2, 3 anos de jornada construindo e ainda não está pronto. Pronto é uma coisa meio relativa quando a gente fala de produto. Quando você está fazendo plataforma, você está construindo um produto dentro de casa, tá? Isso é complexo e leva muito tempo e naturalmente custa muito dinheiro, né? Então você tem que imaginar que você vai ter um time de produto desenvolvendo um produto só para você. Na prática é isso. Você como empresa, como usuário final ali, você está desenvolvendo uma plataforma, está desenvolvendo um produto só para você. Tá? Isso pode ficar caro. Então, acho que isso aí, acho que justifica dependendo da quantidade de desenvolvedores que você tem e qual é o delta lá na frente que você vai ter de benefício. Tá? Então, não vou dizer que não se paga, obviamente se paga, mas acho que depende muito do tamanho da operação. Tá? Eu não acho que plataforma engineer é uma coisa que uma empresa, sei lá, com 200, 300 desenvolvedores deveria embarcar. Acho que é um número pequeno, talvez comece a compensar aí a partir de 1.000, 1.500 desenvolvedores consumindo a infraestrutura, talvez a partir daí comece a compensar você embarcar numa jornada de produto. Sim, eu estava vendo a palestra do pessoal do New York Times, né? Então, 3 anos que eles estão nessa jornada, não chegaram, né? Segundo eles, não chegaram ao final, que ele mesmo disse, não sei exatamente onde é esse lugar, mas ele falou, olha, uma dica é que templates podem trazer um ROI bem rápido e que não carece tanto, né, de uma evangelização para que as pessoas adotem. Porque se você tiver o caso de construir uma plataforma para um greenfield, tá bom. Mas o normal não é isso, né? O normal é que tem coisa rodando, já tem time, eles já fazem de uma forma, então você tem que convencer as pessoas, você tem que incentivar, catequizar até, talvez, né? A elas utilizarem esse novo formato, né, que você está propondo. Então, que também é caro, né? Você fazer as pessoas andarem desse novo método, você migrar coisas que você também precisa oferecer isso, né? O cara, tá bom, eu aceito ir desse seu jeito, mas como que eu faço com o que tá rodando? Como que eu migro para lá?
né? Então também tem que levar em conta. Então é bem complexo mesmo. Tá bom? Vamos falar do próximo tema? Boa, vamos para o próximo tema. Nosso próximo tema, que é o crescimento do céu. Explica rápido aí o que é céu. Então, olha, primeiro que cell, Common Expression Language, né? Então, no inglês rápido aqui, é uma linguagem de fácil utilização. Bom, se você quiser dar uma olhada, eu vou deixar o link de uma apresentação que eu explico sobre cell e alguns exemplos de checagens, que são bem simples assim. E por quê? Né? Se já existia o Rego, já existia alguns outros formatos, né, de JSON Path, mais um monte de coisa, tá? Só que isso é meio complexo. É meio complexo de aprender, é difícil de manter. Acho que a diferença é que essas outras todas vivem fora do Kubernetes. Você Exatamente. precisa usar webhooks, enfim, tem toda uma complexidade de integração. Quando você fala de cell, você tem isso dentro do Kubernetes. Isso, porque ele vai ler diretamente os objetos do Kubernetes. Então, você quer testar, né, por exemplo, rapidamente, assim, que você consegue imaginar, eu quero que o deploy tenha mais que 3 réplicas, né? Então, você consegue dizer que cheque o objeto deploy mais de 3. Fim. Matemática simples, sucesso. Então, isso é tão bom assim, né? Ou tão fácil que o próprio Kubernetes adotou, né? Então, na 1.28 que nós estamos vivendo aqui, na versão 1.28 do Kubernetes, ela já é beta para Validation Admission Policies. Segundo o que eu entendi, assim, conversando com algumas pessoas do SIG API Machinery, ele vai virar stable na 1.30. Então, a gente tem mais a 1.29, né, no começo do ano, na 1.30 já é stable. E na 1.29, que já é a próxima agora no começo do ano, a gente tem a adoção de cell no SIG Auth, né, de autenticação. Então, o cell ele vai ganhando mais poderes dentro do próprio Kubernetes. Então, não vai ficar só limitado ali, porque você deve pensar, eu vou ter que aprender mais um lance só para esse pedacinho? Não, né? Então, vários outros SIGs, né, estão adotando o cell. Então, várias outras partes do Kubernetes estão utilizando o cell dentro dos seus... E outros projetos, né? A gente vê isso. E outros projetos. Usando o cell, agora aqui Verb parece que usando o cell, o próprio OPA. O próprio OPA. Começando a usar cell. Então, vem crescendo bastante. E é o motivo da gente ter construído nós usamos cell na GitHub para escrever policies e verificações. E a gente sentia falta de ter um lugar para testar, enfim. Então foi onde nasceu aí o Cell Playground. Nasceu justamente com essa intenção, esse objetivo. E que o Cell Playground, ele reúne os 3 grandes hypes do momento, né? Que é Go, que é WASM e que é Cell, né? Os 3 grandes hypes dentro do Kubernetes, dentro do mundo Kubernetes, estão dentro do Cell Playground, né? Então, que o Cell Playground foi escrito em WebAssembly, com Go, e para você testar suas políticas ali, suas expressões Cell, tá? É muito legal usar o Playground, porque você deve pensar, mas subir um kind para poder testar seria fácil. Seria, mas no Cell Playground, você pode, no browser, diretamente, tá? Você pode colocar a sua expressão, você pode colar um deployment, por exemplo, né, nesse exemplo que eu estava dando dos 5 réplicas, você cola o deployment na segunda caixa e ele vai dar a resposta para você, se está funcionando, o resultado. Então, é mais rápido ainda. É mais fácil ainda e você pode compartilhar com outras pessoas. E foi muito legal, eu assisti a palestra do Falco Playground, que foi muito legal poder ver que a gente tá em partes extremamente distintas do mundo, né? Quem fez foi um cara do Falco, que eu esqueci o nome, e um rapaz da Índia, né? E a gente tá aqui do outro lado do planeta, enfrentamos os mesmos desafios, né? Por que adotar WebAssembly? Por que usar Go? Por que usar Cell? Então, eles foram enfrentando os mesmos desafios, assim, e chegaram num resultado muito parecido, né? Só que o objetivo deles é testar as policies do Falcon, né, para quem está utilizando essa ferramenta específica, e a gente está usando para o Cell, né? Isso foi muito da hora. Eu acho que a conclusão aqui sobre Cell e por que a gente está falando disso é aprenda a linguagem, porque ela é extremamente útil na operação dos ambientes Kubernetes, tá? E ela está expandindo para cada vez mais projetos, então a gente vai ver Cell em cada vez mais lugares dentro de Kubernetes. Então,
E ela está muito ligada às questões de boas práticas e segurança também. Então, é um bom investimento do seu tempo, aprender Cell e começar a usar. Tá? E você está no momento certo de aprender, né? Sim. Porque ele está em franca expansão, né? Você já vai saber de agora, assim, do começo. Exatamente. E aí, como a gente está falando de Cell, acho que o próximo que a gente pode falar é segurança, tá? Porque acho que tem tudo a ver aí. E segurança, esse ano, para mim, estava no centro do evento, tá? Muita palestra, uma quantidade significativa, tá? De palestras dando, se você for no Schedule lá e fizer o filtro por segurança, é uma lista enorme de apresentações dando ênfase em segurança, tá? Então, segurança, SBOMs, software supply chain. Eu acho que principalmente pela questão, acho que pelo tamanho, né, quantidade de ambientes rodando em Kubernetes, quantidade de aplicações cada vez maior rodando em Kubernetes, mas também pelo crescimento, tá, de ataques a software, né, open source, que cresceu aí, eu peguei a estatística de uma apresentação, cresceu 300% desde 2021. Então, a gente tem um crescimento bem grande de ataques direcionados a esses projetos open source, ferramentas, né, open source. E aí, o que eu achei legal, assim, tinha algumas empresas, né, falando sobre os seus aprendizados e situações que passaram. Então, marcas como Boeing, American Airlines, Volvo, no palco, né, dividindo suas experiências, suas lições aprendidas, tá, em relação à segurança. Então, acho que segurança é um assunto super quente dentro de Kubernetes nesse momento. A gente, inclusive, olhou algumas outras ferramentas de segurança, a gente deu uma olhada em algumas mais generalistas, outras mais específicas para Kubernetes e Cloud Native, né? A gente vê que não existe uma plataforma que vai cuidar tudo de segurança, tá? Então a gente vê que tem algumas ferramentas que são de uma época talvez pré-Cloud Native ou pré-Kubernetes, não pré-Kubernetes, mas não foram criados com esse objetivo, né? E foram ganhando talvez módulos, ou as empresas foram adquirindo outras soluções e plugando ali no seu ecossistema. A gente vê que não funciona assim tão bem. As que funcionam melhor são aquelas que são desenhadas específicas para cuidar de Kubernetes e de ambientes Cloud Native, que têm características muito, muito peculiares, né? Acho que eu posso tirar aqui de interessante para quem está ouvindo e quer saber o que eu olho em segurança, é começar a olhar ferramentas específicas que sejam específicas para Kubernetes e para ambientes Cloud Native, né? E aí eu vou destacar uma apresentação que eu vi do David Haddaz e do Roland. O Roland, inclusive, é um ex-colega do Kevin, que estava lá com a gente. Ele estava falando de uma solução chamada Guard. É uma solução que eles criaram dentro do projeto Knative, mas eles trazem o que eles chamam de SBA, né, que é o Security Behavior Analytics. A ferramenta ela funciona como vou explicar aqui dentro de até onde eu entendo, mas ela funciona como um sidecar e ela vai aprendendo de acordo com o tráfego que está acontecendo. Ela fala com uma outra plataforma e ela usa essas micro-regras para entender padrões e começar, então, bloquear tráfego e bloquear requisições na aplicação. Tá? Então, a gente tem aqui um primeiro projeto, talvez não primeiro, porque tem uma outra empresa que faz isso, não fugiu o nome agora, mas um projeto que trabalha com a massa de dados e com uma base de conhecimento. A CrowdStrike é uma das empresas que faz isso. Que trabalha com uma massa de dados e reunindo informações de diferentes ambientes para então aprender aquilo que é um ataque, aquilo que não é baseado num comportamento anterior. Achei bastante interessante esse projeto. Legal. E ele tá aplicando Zero Trust dentro do seu ambiente. Então, para que você possa fechar e reconhecer todo mundo, né? Ser obrigado a reconhecer. Então, eu também achei muito legal essa apresentação. Muito boa, muito boa. Eu acho que teve uma Lightning Talk bem perto dessa, que foi sobre você reduzir a superfície de ataque, né? A gente já falou isso em diversos momentos, e é muito legal que em 2023 a gente continua falando sobre isso, sobre diminuir o tamanho das suas imagens, né? Reduzir a quantidade de pacotes desnecessários, então você usar uma distroless, Scratch, o menor possível, colocar isso dentro do seu pipeline, produzir imagens cada vez mais seguras, assim. Então, isso não passa só lá no ambiente de produção, né? Tem que começar lá embaixo, né? Quando a gente está desenvolvendo, quando a gente está criando nossas aplicações. Né? Sem dúvida. Bem legal também.
AI, não tem como não falar de AI. AI, não tem como. Não tem como. Pelo menos para entrar no SEO desse episódio. Tá bom? E a gente ser encontrado, a gente vai ter que falar de AI. Eu acho que a inteligência artificial, da forma como a gente está acompanhando, não a parte da novela, mas a parte da tecnologia, eu acho que é extremamente transformador. Eu assisti o Dev Day, né, da OpenAI. Acho que a gente vai ver um salto gigantesco até a próxima versão. Então a gente está no GPT-4, indo para o 5. Acho que o 5 vai ser assim, o 4 vai parecer, não sei, alguma coisa de 100 anos atrás, tá? Mas aí a minha curiosidade é o que a gente tem de inteligência artificial para o dia a dia de operação Kubernetes, DevOps, infraestrutura, né? Começa a surgir algumas soluções, mas dentro do evento e nas apresentações que falavam de inteligência artificial, eu vi muito mais sobre a infraestrutura para você rodar os modelos do que necessariamente soluções. Vi algumas coisas nos booths, né, nos stands mais no modelo chat, assistente, enquanto você está fazendo algo, para dar aquela acelerada aí no que você está fazendo, mas eu não vi nada realmente transformacional assim, e de impacto tá, nessa KubeCon. Vamos ver se na próxima a gente vê. Eu acho que a Intuit, não tenho certeza se é assim que fala o nome da empresa, tá, mas é assim que se escreve. Eles estavam com alguns projetos, eu até assisti uma palestra deles sobre o Numa Project, que ele se propõe a isso, mas eles mesmos compartilharam que isso ainda está em franco desenvolvimento, mas que o objetivo é esse aprendizado, né, para observação do seu ambiente e resolver esses problemas do dia a dia, que em teoria, e eu estou falando banais aqui entre aspas, né, que em teoria já deviam ter sido resolvidos, sabe? Tipo, um certificado vai vencer. Esse problema é banal, não era para acontecer mais, né, aqui em 2023, sabe? Então, para essas tarefas já serem absorvidas, né, por esse operador, digamos, né, por esse projeto. Então, é um projeto que eu estou de olho, assim, tentando acompanhar, que tem esse objetivo, né, de aprender sobre o comportamento dos ambientes e poder tomar ações. Então, não só alarmar, sei lá, mas ele mesmo tomar ações e resolver os problemas ali, tá? Parece legal. O que eu acredito que, assim, a gente não vai ver uma solução que muda toda a nossa forma de trabalhar, seja de fazer código ou de operar ambientes, operar infraestrutura, de um dia para o outro. Surgiu uma solução que, não, agora você não opera, você dá comandos por voz, né, quase como modo declarativo, o que você espera e vai lá e faz tudo. Acho que isso não acontece. Uhum. Acho que a gente vai chegar lá, mas nós vamos chegar lá com um processo de inovação mais incremental, gradual, né? Então, pequenas inovações, pequenas mudanças. Porque imagina assim, escutei hoje isso no podcast do Software Defined Talk, eles estavam falando sobre a integração de inteligência artificial dentro dos produtos Microsoft. Eles estavam falando, porque no final o que a gente quer é não mexer mais com Excel, certo? Então eles estavam fazendo uma piada em cima. Mas não vai ter uma solução que agora a gente não vai ver nada que você diga assim, eu quero uma planilha, isso, tá aqui meus dados, eu preciso desse relatório, faz para mim. Você vai só com um comando de voz e você vai ter o resultado. Porque você não quer trabalhar com Excel, você quer os relatórios, você quer os dados a partir das formas, enfim, tudo que você monta no Excel. Que a gente vai ver, a gente vai chegar lá em algum momento, mas a gente vai ver pequenas mudanças na forma de trabalhar. Estamos falando especificamente Excel aqui, já que eu usei de exemplo. Uhum. Pequenas mudanças na forma de trabalhar, até que um belo dia a gente vai dizer, lembra antes quando a gente tinha que trabalhar na planilha e hoje a gente não faz mais? Uhum. Então, eu acho que vai ser uma coisa gradual e eu acho que para operações é a mesma coisa, né? Então, para desenvolvimento de código, a gente tem Copilot. Você ainda tem que escrever código, você tem que saber codar, você tem que... O Copilot, ele é um copiloto, ele não faz necessariamente para você e sai lá pronto, tá? Então, acho que é a mesma coisa, tá? Acho que o uso de inteligência artificial em operações vai ser dessa maneira. A gente vai começar a ter alguns assistentes, os assistentes vão ganhando cada vez mais autonomia e vão começando a fazer cada vez mais coisas para nós. Então, key takeaway sobre inteligência artificial? Não ainda não, para operações. Ainda não. Ainda não. Espera mais um pouco.
Aham. Concordo. Eu acho que ele é um parceiro, né? É quase mais uma pessoa dentro de operações, se é que pode dizer isso, né? Mas mais um agente, vou chamar assim, né? Dentro de operações que pode trazer insights, que pode ajudar, né? Eu acho que principalmente onde a gente vai ver bastante, né? Eu tava no booth do Sysdig e eles estavam falando sobre isso, sobre eles querem utilizar essa massa de dados para acelerar o troubleshooting. Quanto tempo a gente perde em troubleshooting para achar a causa raiz do problema, né? Então, acelerar esses processos, né? A gente chega mais rápido lá. Já fazer algumas checagens antes que a gente sabe que faz parte do processo. Uhum. Deixar que o agente faça isso para você. Massa. Legal. Muito bom. Eu não tenho mais nenhum key takeaway. Eu acho que também não. Eu acho que ainda sobre a última coisa ainda sobre IA ou perto disso, né? É que eu acho que não tem nenhuma empresa que esteja rodando. Bom, talvez tenha, né? Não vou afirmar aqui, mas grande parte das empresas que estão rodando IA, LLM, essas massas, né, computacionais assim, usam Kubernetes, né? Até tem uma palestra da OpenAI, se eu não me engano, 4 anos atrás, na própria KubeCon, né, falando como eles estavam usando o Kubernetes para poder criar a infraestrutura para eles, né, para a OpenAI. Muito legal, assim, e como isso escala, né, que é um dos pilares do Kubernetes, né, escala, ganhar escala com eficiência, com a rapidez que você precisa, né, então isso é muito legal ver, não só web, APIs e etc, né, então a gente poder ver isso sendo usado. Muito legal. Esse não é um episódio 139. Não é? Na verdade, esse é 138_1. Combinado. Correto. Mas ele tem recomendações? Tem recomendações. Vamos lá. Vamos para as recomendações. A minha recomendação é uma série de TV. Tá bom. Chamada Lessons in Chemistry. Tá no Apple TV Plus, eu acho. Seria Lições de Química. Cara, a série é animal. Muito boa. Massa, que da hora. Que é com a Brie Larson, né? Com a Capitã Marvel. Ah, ela é a Capitã Marvel? Acho que é com ela. Eu não acompanho Marvel. Deixa eu ver o nome dela aqui. Como não acompanha? Tem que acompanhar. Não acompanho, cara. Vai dizer que você é a partidária do Martin Scorsese, que Marvel não é cinema. Não, eu nem entro nesse mérito. Ela é a Brie Larson, é ela mesma. Série muito boa, ela é uma química. Então ela é uma engenheira química, talvez, posso dizer dessa forma. Mas, vamos lá, a série se passa na década de 50 e você imagina que uma mulher dentro de um laboratório de química não era uma coisa muito comum, né? A série é bem interessante, vale a pena acompanhar. E as cores da série são muito boas também. A edição dela. A paleta da série. Eu quero dar uma dica que, na verdade, você me deu e que só agora, em 2023, eu tô colocando em prática, que é Atypical, do Netflix. Tá, lembro. Tá. Então, que teve que buscar na memória aí, tipo, eu já assisti isso aí. Eu assisti, eu lembro da série. Então é uma série bem legal, assim, né? Não tem nada de super, assim, né? É uma série que acompanha a vida de um jovem autista e os desafios dele para a vida, né? Não só dele, né? Da família, de quem vai interagindo ali. Então é bem legal, vale a pena assistir, assim. Talvez principalmente para você poder notar, diferente de qualquer outra forma, mas que às vezes a gente nem se liga nisso, né? E a gente vai seguindo um certo padrão, assim, como se todo mundo tivesse nesse mesmo padrão. Então, é bem legal, abre um ponto de vista aí bem legal. Bom, e vamos terminar por aqui? Quer deixar suas últimas palavras desse episódio, claro? Bom, achei que era pra vida as últimas palavras. Não, só do episódio. Fim. Só do episódio. Não tenho. Não Então tá bom. E agradecer por me convidar, né? Porque são 138 episódios. E eu acho que o último que eu participei, lá por volta do 60, talvez, 70. Então... Vamos ter que confirmar isso aí. Vamos fazer uma acariação pra gente poder discutir. Fazer uma busca depois. Acho que tem pelo menos uns 50 episódios aí entre hoje e a minha última participação. Isso quer dizer que eu tô trabalhando bastante. Tá trabalhando bastante. É isso.
Tá bom. Rumo aos 200 episódios, então. Combinado. Valeu. Obrigado para você que assistiu até aqui. Olha, não se esqueça, se você quiser entrar em contato conosco, então, comigo, fácil, joão@guilherme.io, diogo@guilherme.io. Isso é bom de você ser os primeiros a entrar na empresa, tá bom? Você tem lá, ó, pronto, seu nome, @empresa. Não precisa nem usar o sobrenome. Exatamente. Tá bom? Então, a gente se vê na próxima. Até mais.